Então, hoje a gente falar, né, sobre o tema que a gente colocou é sobre entender o perdão de Deus. E aí, enquanto eu preparava, eu pensei nessa questão, quantas vezes aqui, você não pensou assim: "Ah, eu acho que isso aqui que eu fiz, Deus não vai me perdoar". Quantas vezes você pensou assim: "Nossa, isso aqui que eu fiz, tipo, foi ruim demais. Deus deve tá muito bravo comigo, ele não vai me perdoar depois que eu fiz isso". Não, levanta a mão aqui, quem já pensou isso alguma vez na vida? Estamos em poucas. Já, né, é um pensamento que a gente costuma ter. E sabe por que isso acontece? A gente entende, a gente aprende e a gente tem sim o entendimento sobre o perdão de Deus. A gente sabe que de fato ele é um Deus perdoador, mas na prática é muito difícil a gente, de fato, viver isso na prática. Quando a gente comete um pecado, quando a gente cai mesmo, erra, a gente sente que, a gente se coloca realmente num lugar de: "Nossa, Deus não vai me perdoar por isso", né. Então, às vezes, eu falei uma palavra por impulso, eu tive uma atitude muito errada com alguém, até mesmo eu tô afastada de Deus, eu tô distante de Deus, ele não vai me perdoar mais uma vez por eu ter me afastado de novo, né. Então, às vezes, a gente mesmo depois de pedir perdão, a gente continua com aquele peso no coração, sabe. Isso não é só para quem não é cristão, né. Principalmente é para o cristão, porque a gente sabe sobre o perdão. Mas quando a gente, de fato, não vive isso, não tem clareza sobre o Deus perdoador que a gente serve, a gente fica carregando um peso nas costas. Até eu estava pensando num exemplo, quando a gente derruba um café, eu sou desastrada, né, então, pra vocês terem uma ideia, no primeiro encontro com meu marido, deixa eu só abrir aqui que eu não tô vendo, no primeiro encontro com meu marido, ele não era nem meu namorado, eu derrubei um copão de refrigerante em cima dele. Eu sou essa pessoa desastrada. E aí eu fiquei pensando, quando a gente derruba alguma coisa que mancha, né, agora com a Alice, vira e mexe derrubei um café, derrubei alguma coisa ali, um suco de uva, e aí você vai e lava, a não ser que é muito especialista, né, minha sogra ela deixa todas as roupas brancas, mas eu, por exemplo, eu vou lavo, esfrego e faço, vejo receita na internet, taco bicarbonato e continua a manchinha lá. Deus não perdoa a gente desse jeito. Esse é o jeito humano de perdoar. É aquele perdão, o perdão que a gente tá acostumado, né, que é: "Ah, eu te perdoo, mas eu não quero mais estar perto de você. Eu te perdoo, mas eu sempre vou lembrar disso". Gente, a gente precisa entender essa diferença. O perdão de Deus é completamente diferente. Uma vez que ele te perdoa, de fato, ele te perdoa por completo. Ele não vai jogar na sua cara depois de um tempo, ele não vai, falar: "Ó, guardei isso aqui para você poder pagar isso". Não, perdão de Deus, como nosso Deus ele é justo, ele perdoa completamente quando ele perdoa. Então é importante a gente entender o que é esse perdão, né. E lá em 1 João 1,9, diz assim: "Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça". Não sou eu que estou falando. Olha só, tá dizendo que se confessarmos os nossos pecados, então, primeiro, a gente precisa confessar os nossos pecados, dar nomes a eles. Para você confessar algo, você tem que ter consciência desse algo. Então, eu sei que eu errei nisso, então eu vou confessar: "Senhor, me perdoa", e de fato se arrepender disso. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e ainda mais nos purificar de toda injustiça, de tudo aquilo de ruim que existe em nós. Então, realmente, o perdão de Deus ele vai ser completamente diferente do perdão humano. Tem também um texto que mostra alguns textos, 2 textos aqui que mostram sobre esse perdão total de Deus, tem em Miqueias 7,19, que fala assim: "Lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar". Olha isso, gente. Ele lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E em Salmo 103:12 também fala assim: "Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões", que é outra palavra para pecado
também, né? Então, de fato, Deus, ele perdoa. Deus, ele afasta da gente o pecado quando a gente tem um coração quebrantado. Essa música fala disso, né? De você estar com o coração quebrantado e Deus, ele recebe esse coração quebrantado. Agora, se a gente vem com aquele coração de não, eu não cometo erros, eu não tenho pecados, a gente vai estar cada vez caminhando a passos largos para o inferno. Por mais que você esteja dentro de uma igreja, se você não tem clareza, se você não se arrepende dos seus pecados, essa é a única coisa que pode te fazer, de fato, não acessar o sacrifício de Jesus na cruz. Né? Quando a gente não tem consciência e não se arrepende dos nossos pecados, né? Porque o sangue de Jesus veio para purificar quando a gente, de fato, se arrepende, para purificar quando a gente se entrega e confia naquilo que ele fez por nós, que foi se sacrificar na cruz. E aí, gente, existem algumas barreiras aí que fazem a gente não conseguir entender mesmo o perdão. E eu acho que se a gente não entende o perdão, a gente não consegue viver o perdão. Se a gente entende ele superficialmente, sabe? Tipo, tá, Deus me perdoou porque ele morreu por mim e pronto. Não é importante a gente se aprofundar nisso, entender de fato. Então, algumas barreiras. A primeira é a culpa persistente. Então, é aquela vez que você vai ficar... É como se realmente o pecado ele fosse uma mochila. Você está carregando uma mochila pesada, entra ano, passa ano, e você continua carregando uma mochila pesada. Você já entregou para Deus, você já colocou ali diante dele, mas você vive pegando de volta. Sabe? É tipo assim, Deus, tó esse fardo, seu fardo é leve, mas peraí, daqui a pouco eu pego e trago ele de volta para mim. Não, foi demais o que eu fiz. Então você fica remoendo aquela culpa. Né? Paulo fala lá em Romanos que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não existe mais condenação. Então, você não precisa mais carregar uma culpa persistente por algo que você fez algum dia, né? Se você entregou diante de Deus, não pegue de volta. Se você falou, Deus, me perdoa por isso, eu me arrependo, eu vou fazer recalcular a minha rota, eu vou voltar, vou para o outro lado, eu não vou fazer isso de novo. Então, tire esse peso. Se você tem uma culpa que persiste na sua cabeça, coloque esse texto aqui de Romanos na sua cabeça, né? Não existe condenação para os que estão em Cristo. Amém? Um outro ponto. A gente muitas vezes, a gente já falou muito sobre isso aqui, eu gosto muito desse tema, que é a questão da nossa identidade. E às vezes você tem uma visão sua distorcida, uma autoimagem ferida. Então, é como se você tivesse um RG velho, com uma foto e um endereço antigo. Eu tenho um RG de solteira e eu tenho também agora o RG com o nome de casada e tal. Mas ele mexe, eu acabo dando outro, eu falo, aí me chamam Carolina Coelho da Silva. Não, meu nome não é mais esse, eu casei, Carolina Coelho Queiroz. Mas por quê? Porque eu ando com um RG velho na minha bolsa. E às vezes eu vou dar esse, tô ali para pegar, eu dou esse e não dou o atualizado, né? Então é a mesma coisa, é como se a gente andasse com um RG velho, mas você tem um novo ali, você já não é mais, aquele RG não te representa mais, não é mais você, mas você insiste em dar aquele documento. Alguém pede, você vai dar ele. Então é importante a gente entender que, de fato, quando a gente está em Cristo, nós somos uma nova criatura. A palavra de Deus fala isso. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Então, você precisa ter essa sua autoimagem, a sua identidade de fato transformada, entendendo que agora você é filha de Deus, que você nasceu de novo, né? Você não é mais aquela pessoa antiga, né? Então, todo o passado, tudo aquilo que você já fez, aquilo que às vezes você lembra com uma dor, não faz mais parte de quem você é, a partir do momento em que você nasceu de novo. E por último, tem o medo de errar de novo. O medo de não ser perdoada porque você errou mais uma vez. E existe uma questão que é uma grande diferença entre nós que somos cristãs e quem não é cristão. Porque o cristão, ele peca, ele cai, mas ele tem consciência do seu pecado, ele se arrepende e se levanta, e ele vai buscar do Espírito para que ele não ceda à carne. Ele vai buscar mais de Deus para que ele não caia de novo nesse pecado. Mas pode acontecer dele cair de novo nesse pecado. E aí, ele não vai viver essa vida de o tempo todo
de cometer esse pecado por, Deus vai me perdoar. Não, ele vai lutar ao máximo contra isso. Só que existe também quem não é cristão, por exemplo, que é o caso da pessoa viver no pecado. É totalmente diferente de nós, que aceitamos Jesus e que temos acesso e aceitamos o sacrifício dele na cruz. Quem não tem isso, vive no pecado. Então a pessoa erra, então ela vai errar, errar, errar. Ela não se arrepende no meio do caminho, né? Ela não busca a redenção em Cristo e ela vive uma vida de pecado. Nós podemos cair, sim, mas a gente vai sempre buscar a face de Deus, buscar sempre de fato, esse sacrifício de Jesus na cruz, o benefício disso, né? Não como uma forma de pecar mais, isso é muito importante, mas como uma forma de redenção, de estar mais perto de Jesus. Então, a questão do medo de errar de novo, no sentido de Deus não vai mais me perdoar, não é assim que funciona, né? Lá em Mateus, Jesus fala que a gente precisa perdoar 70 vezes 7. Então, não é que, 70 vezes 7, deixa eu multiplicar, 70 vezes, não é nesse sentido, né? Jesus quis dizer assim, é um número incalculável, quantas vezes for necessário, né? Então, Deus, se você está em Cristo, Deus vai te perdoar. Não adianta você pensar, vou viver, agora que eu nasci de novo, estou em Cristo, eu nunca mais vou pecar. Não, a nossa natureza é humana, você vai pecar, mas você não vai viver no pecado, amém? Então, você vai buscar esse perdão de Deus e entender que ele vai te perdoar. Não pense, não vou pedir perdão dessa vez porque eu já fiz isso 3 vezes e Deus me perdoou as 3 vezes, ele não vai me perdoar a quarta. Não. Deus não é esse tipo de Deus. Ele vai te perdoar a quarta vez, mas ele quer que você seja transformado. Assim como ele fala para a mulher adúltera, né, que ele encontra, ele fala assim: vai e não peques mais. Os seus pecados estão perdoados, mas você vai e não peques mais, né? Mas de toda forma, Deus ele está ali e ele perdoa. Ele não coloque na sua cabeça que porque você cometeu novamente um erro, Deus não vai mais te perdoar. Deus tem um limite ali para te perdoar, porque a gente vai pegar até o nosso último dia aqui na Terra e ele vai ali 70 vezes 7, 1 milhão vezes 7, ele vai continuar nos perdoando. E por último, a gente precisa entender. Então, a gente tem essas barreiras, a gente enxergou essas barreiras, e agora a gente precisa entender que esse perdão, ele teve um preço, né? Isaías fala que ele foi ferido por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados. Jesus foi esmagado, foi ferido, foi humilhado, sofreu para que a gente tivesse esse perdão gratuito. É um perdão que, de fato, a gente não mereceu. Ele não custou nada pra gente, mas ele custou tudo para Jesus. Foi pago com sangue, foi pago com a entrega de Jesus na cruz. Então, a gente não pode, como eu estava falando agora, usar dessa graça como desculpa para continuar pecando, como desculpa para viver no pecado, né? Porque nem Paulo fala lá em Romanos, né? Que a gente não vai precisar, não tem que usar isso, essa graça, como uma desculpa. A gente não tem que usar isso para pecar mais. Então, onde existiu o pecado superabundou a graça, então eu vou pecar. Não, é totalmente o contrário. É como se, por exemplo, você tivesse um vestido caríssimo ali, um vestido que você, sei lá, seu vestido de noiva, ou um vestido que você comprou madrinha, que você foi atrás, procurou, pagou caro no vestido. Você vai usar esse vestido para pintar a sua casa? Não, né? Você não vai usar esse vestido lindíssimo. Ai, tem que pintar minha casa, vou colocar meu vestido caríssimo. Não, você vai usar um vestido mais velho. Então, é a mesma coisa. A gente precisa entender o valor que as coisas têm. Quando eu sei o valor que as coisas têm, eu vou saber agir corretamente. Eu não vou cair no pecado. Eu não vou usufruir dessa coisa boa para fazer algo ruim, sabe? Então, é importante a gente enxergar o preço que foi pago, que Jesus de fato se entregou por mim, por você, e a gente precisa honrar esse preço. A gente precisa andar andar realmente com uma vida justa. A gente falou aqui no mês passado ou mês retrasado? Não lembro, faz um tempo, na verdade. É que eu tô acompanhando uma série sobre o fruto do Espírito, mas a gente já fez isso, né, Mandinha? Não lembro, faz tempo, foi tipo agora.
eu acho. Mas a gente já falou sobre o fruto do Espírito, né? O que o Espírito, quando a gente vive no Espírito, existe um fruto, né? Que vem com várias características geradas em nós. E a gente precisa todo o tempo estar mais cheios do Espírito para viver esses frutos, e não o contrário, né? Todas as obras da carne, elas são, se vocês repararem, as obras da carne, elas são literalmente o oposto do fruto do Espírito, né? Então, ao invés de ter paz, eu acabo tendo raiva, eu acabo criando contendas, né? Ao invés de ser bom, eu acabo sendo mal. Ao invés de ser alegre, eu sou tomado por tristeza. Então, assim, a gente precisa enxergar isso. A gente precisa, de fato, eu ouvi isso uma vez, não faça o sacrifício de Jesus ser, eu esqueci o termo, mas assim, não valer nada na sua vida. Você é a única pessoa que pode fazer o sacrifício de Jesus não valer nada para você. Ele vai valer. Ele foi um sacrifício grande, custoso, mas ele vai valer para aqueles que se arrependerem, para aqueles que chegarem até os pés de Jesus, chegarem até a cruz com os seus pecados, com as suas transgressões e buscarem redenção, buscarem esse amor de fato que Deus entregou através do seu filho. Amém? Eu queria, meninas, que vocês agora fechassem os olhos por um momento e pensassem aí, puxassem na sua memória alguma coisa em que você ainda sente culpa. Que quando você pensa, você sente culpada. E eu sei, enquanto eu preparava isso na minha cabeça, eu falei, nossa, não tem nada específico assim, né? E Deus me lembrou de algo que lá no passado, que a forma como eu vivia a minha vida no passado, sabe? Eu cresci em lar cristão, mas eu costumo dizer que eu me converti de fato em 2019. Isso eu já estava casada há 2 anos, acho, 3 anos. Mas eu considero que eu me converti de fato porque ali eu vi transformação na minha vida. Ali eu entendi o que Jesus fez por mim e ali existiu uma transformação. Foi até na mesma época que a gente criou aqui o Devocional. Eu comecei o Devocional junto com a Rebeca. Mas houve uma transformação. Mas no meu passado, eu cometi muitos erros, mesmo sendo cristã, né? Eu era, por exemplo, aquela cristã que as pessoas falavam, essa menina é crente? Né? Mesmo cantando na igreja, mesmo participando de tudo, ainda assim as minhas atitudes não revelavam Cristo em mim. E Deus me lembrou disso. Que por vezes, quando eu lembro disso, me vem uma tristeza, uma culpa de por que eu agi daquele jeito, por que eu era daquele jeito, né? As pessoas que me conhecem daquela época olham para mim e falam, nossa, o que aconteceu, né? Não parece a mesma pessoa. Mas eu não sei que tipo de culpa você tem. Então eu queria que você rapidamente aí fechasse os seus olhos, 30 segundinhos, e pense, eu vou ficar quietinha por 30 segundos para você fechar os seus olhos e pensar em algo que te traz culpa. Amém. Agora eu vou fazer uma oração e eu queria que vocês repetissem, tá? Se você tiver, sei lá, eu tô com a minha família aqui, se eu repetir vão achar que eu sou doida. Então repete em pensamento aí, tá bom? Então você vai dizer o seguinte: Pai, eu coloco isso diante do Senhor e creio que o seu sangue já me lavou. Eu recebo o seu perdão e eu deixo essa culpa aqui nos teus pés. Amém. Amém. E, meninas, uma coisa que eu tinha uma época que eu estava muito tentando fazer isso, mas eu acho que acabei dando uma largada, mas é muito importante. O pessoal antigo tinha muito costume de ter decorado os versículos, né? E a gente perdeu esse costume. Mas é muito interessante a gente ter versículos para quando vier pensamentos, a culpa, como a gente tem falado aqui, né? Para que a gente rebata isso com a palavra de Deus, como Jesus fez lá no deserto com o diabo, né? Então, tem alguns textos aqui
E eu queria sugerir que vocês decorassem essa semana, deixar como um desafio aí pra gente decorar essa semana e declarar sobre a nossa vida. Um que é muito... a gente já leu aqui, mas ele é muito conhecido, que é 1 João 1,9. Eu queria que vocês decorassem essa semana, que diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vou ler. Eu vou pedir para alguém ler. Eliana, você lê pra gente de novo? 1 João 1,9, só pra gente declarar juntas aí. 1 João 1,9. Peraí. 1,9, né? Isso. Aí a outra já vai abrindo aí, Salmo 103:12. Pode ler, Eliane. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. Amém. Glória a Deus. E agora, Salmos 103:12. 12. De nós ele afastou nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. Amém. Na minha versão fala: quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Mesma coisa, afasta de nós os nossos pecados. Então, esses dois textos, se vocês puderem, uma prática para decorar é anotar mesmo, escrever assim, né, algumas vezes ali, uma vez pelo menos durante o seu dia, quando você estiver no seu devocional, mas que a gente tenha essa palavra no nosso coração, amém? Que isso, que você seja liberta de toda a culpa, porque você é filha de Deus, você é nascida de novo, e Deus, de fato, entregou o filho dele para morrer por você, para que você não leve mais essa culpa. O fardo de Jesus é leve, o fardo dele é leve. Então, a gente precisa só derramar os pés dele. Amém? Quero fazer uma oração final aqui para agradecer a Deus e orar por vocês por conta dessa palavra. Pai, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, a vida das meninas que estão aqui, a Luciane, a Vânia, a Eliana, a Amandinha e a minha vida, Pai. Deus, o Senhor é um Deus de propósitos, o Senhor é um Deus que cumpre a sua vontade. E, Senhor, eu sei que, de alguma forma, o Senhor ministrou aos nossos corações, ao coração das minhas irmãs aqui nessa noite, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor continua falando conosco, porque o Senhor nos deu livre acesso. Eu te agradeço porque o Senhor nos perdoa. Pai, eu oro agora para que o Senhor traga aqui a memória, Senhor, das minhas irmãs, os lugares, os pecados que geram culpa nela, Senhor. Traz também a memória, Senhor, aqueles pecados muitas vezes inconscientes, que elas não têm enxergado. Que o Senhor traga clareza, traga luz diante disso. Que elas coloquem diante do Senhor, que elas se arrependam, Pai, e tenham acesso a esse perdão, a essa graça gratuita que o Senhor entregou diante de nós. Pai, eu peço para que elas tenham corações quebrantados, para que a gente tenha corações quebrantados, corações rendidos ao Senhor. Que a gente não se ache autossuficiente, que a gente não se ache boas demais, Deus. Mas que, assim como Paulo diz, que dos pecadores eu sou o pior. Que o Senhor coloque em nós humildade, coloque em nós corações quebrantados diante de Ti, que a gente seja humilde a ponto de reconhecer os nossos erros, Pai, e colocá-los diante de Ti. Tira a culpa, Senhor, tira, Senhor, a vergonha e coloca, Senhor, em nós a identidade de filhas, coloca em nós a clareza de que nós servimos a Ti e que nós estamos caminhando, ó Pai, pelo caminho certo, que nós estamos caminhando e buscando a Ti. Eu oro também, ó Pai, para que o Senhor encha as minhas irmãs do Teu Espírito, Pai, porque eu sei que quanto mais do Teu Espírito, menos de nós existe. Menos da nossa carne, menos das nossas vontades, menos daquilo que nos faz pecar, mais próximas de Ti nós queremos estar, Senhor, porque o pecado é errar o alvo, e o alvo é Cristo, e nós queremos mais de Ti, em nome de Jesus, que nessa semana
as minhas irmãs sejam tomadas por fome e sede do Senhor, se encham do seu espírito e que a vida delas, ó Pai, traga frutos, que elas sejam terras que vão gerar frutos, ó Pai, e não gerar os pecados que nós conhecemos, aqueles que o Senhor coloca e aqueles que o Senhor fala para nós não cometermos. Que em nome de Jesus as minhas irmãs sejam transformadas por Ti, que a gente, em nome de Jesus, essa semana possa combater todos os pensamentos, tudo aquilo que nos faz não entender o seu perdão, tudo aquilo que nos faz não acessar o seu perdão nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Acabei que nem deixei vocês falarem, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, compartilhar algum testemunho.